Pronto, olá pessoal, boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à quinta live da série Bora Falar sobre Educação. É um prazer estar aqui novamente com vocês, a educadora Leide Lima, conversando com você aqui diretamente da cidade de Caxias, Maranhão. Quero agradecer, aproveitar o espaço aqui, né, para agradecer todos vocês que têm acompanhado a gente, tá, nessa lida, em querer propagar a discussão em torno da educação, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento de pandemia, e aí eu já aproveito para agradecer a todos vocês que têm aí nos acompanhado da primeira live até hoje, que é a nossa quinta live, tá? E hoje traz um tema super importante de discussão, e também nós temos aqui um grupo de colaboradores também super importante, interessante, militante da educação, que está aqui junto com nós, já na sala aqui, tá? Não está visível ainda para vocês, mas todos já estão aqui para a gente abrilhantar ainda mais a nossa discussão em seguinte tema, o futuro da educação no mundo pós-pandemia, lições relevantes no contexto atual. Então, eu irei fazer a mediação, tá, dessa discussão e aproveitar para vocês que já estão aí nos visualizando, tá? Que vocês possam aí também estar nos ajudando, compartilhando o link aí, tá? Da nossa live, para que a nossa voz, enquanto educadores e educadoras, possam chegar aí o mais longe possível, tá ok? Então, a gente já agradece, gratidão a todos, mandar também um grande abraço aí, em especial para todos os nossos colaboradores que contribuíram aí com a nossa discussão da primeira live até a quarta live, né? E um abraço também aí já todo especial para os nossos colaboradores de hoje, que já eu vou apresentar eles para vocês, vamos chamar o pessoal aqui, tá? Para a gente conversar, começar aí nossas primeiras apresentações. Então, hoje nós teremos aqui, tá? Professor Telmo Mendes, né, de São Luís do Maranhão, já ele vai se apresentar para vocês. Nós teremos também a participação toda especial da professora Regilane Maceno, né, e ela também vai já se apresentar para vocês. Temos também a participação toda especial da professora Sheila Maceno, que também vai se apresentar. Deixa eu só pedir para a professora Sheila diminuir um pouquinho o seu retorno, viu, professora Sheila? Só um pouquinho, para a gente não ter o retorno aqui. E nós estamos aqui também aguardando o professor, né, que já está aqui com a gente, que é o professor Alcino Muller, que vai falar da gente lá de Brusque, da cidade do estado de Santa Catarina. Estamos aguardando ele aqui um pouquinho, né? Então, gente, vocês já conhecem como é a dinâmica, né? Vocês que têm nos acompanhado até aqui, já conhecem mais ou menos como é a nossa dinâmica da nossa live, tá? A partir de agora, nós, né, gostaríamos de entender mais um pouquinho sobre o contexto, né, dos nossos colaboradores que estão aqui, em que contexto eles estão inseridos, e quem são essas pessoas maravilhosas que decidiu nos ajudar aí, tá? Nessa calorosa colaboração de discussão em torno da educação. Vou apresentar, aliás, vou passar a palavra agora para o professor Telmo, né, para ele fazer essa apresentação e nos dizer, professor Telmo, em que contexto você está inserido? Quem é o professor Telmo? Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande participar aqui dessa roda de conversa, esse papo que eu acompanho aí desde a primeira edição, contribuir com todos e discutir sobre educação. A gente sabe que educação é fundamental, a gente sabe que educação é que faz mover o mundo, então nada mais inteligente do que discutir educação. Bom, eu sou professor universitário, eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, campus 4 do CCA em Chapadinha, e também sou professor da Faculdade EduFor em São Luís do Maranhão. Em São Luís. E são públicos diferentes, né, porque a faculdade em São Luís é particular, então é uma faculdade de engenharia civil, da área exata, e a faculdade em Chapadinha, a faculdade de ciências agrárias e ambientais. Então, lá eu dou aula para o curso de agronomia, zootecnia, engenharia agrícola, e nós temos também lá
mas eu não ministro aula hoje no curso de biologia. Eu sou formado em engenharia civil, sou mestre em geociências pela Unicamp, engenheiro civil pela PUC Campinas e tenho doutorado pela Unesp de Jaboticabal em ciência do solo. Ok, muito obrigada, grata, Jair, tá, por suas primeiras contribuições e dizer para a gente um pouquinho sobre quem é o professor Telmo. E agora, gente, vamos passar a palavra para a nossa professora Regilane também, né, que está querendo aí contar um pouquinho para a gente quem é a professora Regilane, em que contexto ela está inserida. Professora, a gente está querendo saber quem é a professora Regilane. Olá, boa noite, professor Telmo, professor Alcino, professora Sheila. Um prazer inenarrável quando estou assim num grupo que a gente vai conversar sobre educação. Parabéns, Leide, pelo trabalho. Conheço sua trajetória aí de incentivadora, né, de quem vive esse contexto todo. Eu sou a professora Regilane, professora de língua portuguesa aqui no município de Codó, no Maranhão, né? Eu atualmente estou assumindo aqui a diretoria de ensino do município, né? Até 15 dias atrás eu coordenava a área de linguagem aqui do município, né? Sou formada em letras pela Universidade Federal do Piauí, eu fiz mestrado também pela Universidade Estadual do Piauí em literatura, letras, e atualmente estou fazendo doutorado na UNB, né, em literatura, pesquisando aí literatura africana, mais precisamente literatura de Moçambique. Né, e aí é basicamente isso. Tenho aí quase 15 anos de estrada e estou, assim, como todo mundo, em estado de choque com tudo que a gente tem que lidar nesse período de pandemia, né, que nós entramos aí a partir de março. É isso. Adoro isso. Ok, professora. Agora, gente, nós vamos sair um pouquinho aqui do Maranhão, né, do Nordeste, vamos dar uma voltinha agora lá no sul do país, para a gente conhecer um pouquinho o professor Alcino Mura, conversando com a gente da cidade de Brusque, lá em Santa Catarina. Professor, boa noite, seja bem-vindo. E nós também estamos querendo saber em que contexto está inserido aí o professor Alcino, tá? E queremos conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória enquanto professor. Seja bem-vindo, tá? E pode ficar à vontade aí para você já estar fazendo suas primeiras apresentações. Ok, muito obrigado, Leide. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, ok. Nós estamos. Nós estamos aí separados por 3.500 quilômetros, mas vocês conseguem me ouvir. E vocês já estão percebendo que eu estou de blusa, porque aqui está frio, tá? Aqui agora deve estar com 17 graus, e então está ficando frio já aqui no sul. E eu quero cumprimentar cada um de vocês e falar da minha satisfação de poder participar desta live. Eu tive a oportunidade de conhecer a Leide, que é a nossa musa da educação, no começo do ano, em janeiro, eu passei 10 dias em Caxias, e no último dia ela promoveu uma roda de leitura lá na Balaiada. Eu tive a oportunidade de participar e conheci a Leide, e tenho acompanhado ela sempre que eu posso, né, nos seus comentários, e hoje tenho a felicidade de estar participando com vocês desta live. Eu sou natural aqui do Sul mesmo, sou apaixonado por Caxias. Eu digo que eu sou ligado pelos sagrados laços da literatura com a cidade de Caxias. Eu já estive 2 vezes ali, por causa de Gonçalves Dias, Coelho Neto, que são os grandes representantes da nossa literatura, e pretendo ir muitas e muitas vezes ainda a Caxias. Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, tenho pós-graduação em metodologia do ensino da língua inglesa e trabalho no município e no estado.
aqui em Santa Catarina, como professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura no ensino médio. Então, é mais ou menos um pouco, né, da minha pessoa. A minha cidade tem 136 mil habitantes, é uma cidade que foi construída por alemães e italianos, e é frio, mas estamos aí. Passo a palavra para vocês, se qualquer coisa quiser perguntar sobre o Sul, não sei se vocês conhecem o Sul, parece que tem uma menina aí que é de São Paulo, né? Já está mais próximo, né? Mas o outro pessoal já estamos numa distância muito longa. Mas é um prazer estar participando com vocês. O prazer é sempre nosso, né? Eu sou de São Paulo também, né? Eu só tenho títulos aqui em Chapadinha, em São Luís, mas eu sou paulistano da Gema. E, por incrível que pareça, seu Alcino, o senhor dá aula para o meu sobrinho, o Yuri. Quando ele viu a postagem, ele falou, nossa, o professor Telmo, vai fazer live com o professor Alcino, olha como a educação ela é um ciclo pequeno, né? E um ciclo muito ilustre. O seu sobrinho, ele estuda em que turmas, lembra, não? Eu não sei, ele já é adolescente, ele é daqui de Chapadinha e a mãe, que é a Rosiane, e a irmã dele também, a Nicole, moram todos aí em Brusque. A minha esposa, ela já morou aí em Brusque também. Olha só, como o mundo é pequeno. O mundo é pequenininho, né? Bem pequeno. Eu vou tentar descobrir, porque eu tenho vários alunos, Yuri, mas eu vou tentar descobrir esse seu sobrinho. É muito fácil, é um de Chapadinha, você vai achar logo. Tá bom. Ok, muito bom, né? Essa primeira conversa, mas agora vamos um pouquinho lá para São Paulo, né? Conversar agora com a nossa ilustre representante aí do estado de São Paulo, né? Que é a professora Sheila Maceno. Seja bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la aqui na nossa live, tá? E a gente também está querendo saber quem é Sheila Maceno, em que contexto você está inserida, tá? Pode ficar à vontade aí para você já estar fazendo sua primeira apresentação. Tá sem o microfone, professora. Tá? Isso, libera bem aí o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo, por aqui. Sou pedagoga, formada pelo Centro Universitário Hermínio Ometo, aqui de Araras, perto de Itapevi. Sou maranhense, minha irmã está aí acima, Regilane Maceno. Conheci a Leide também, conheço o trabalho dela à distância, mas conheço. Fico feliz em falar com o professor Telmo, o professor Alcino, né? Ao contrário dos colegas, eu vim de bem longe, tá? Eu vim do Maranhão para cá. Meu coração, ultimamente, está aqui em São Paulo, está focado na educação infantil, mais especificamente no público do berçário, de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, eu estou inserida nesse contexto da educação infantil. Não tenho muito o que falar sobre a minha biografia, até porque ela já está bem exposta, mas amo muito o que eu faço, né? Trabalho muito com o lúdico, adoro contações de histórias, amo também a figura do palhaço, e isso é um pouco de mim. Ah, e estou morrendo de saudade do meu Nordeste, tá? Que está muito frio também. E é isso. Obrigada a todos. Eu não vou te entregar. É melhor. O Nordeste aqui está muito calor danado, viu? O Nordeste está muito quente. Que bom falar com vocês, pessoal. Vocês aí que têm experiências, né, de contextos diferentes do nosso, e que legal é a gente poder estar utilizando aí dessa ferramenta digital para a gente estar aí conversando, né,
estar publicizando aí as nossas conversas através dessa live para que chegue em outros educadores, em outros alunos, para que chegue aí nas famílias, né? A gente conversar um pouquinho sobre educação não quer demais, até porque conversar sobre educação é necessário, né? E agora nós vamos partir para o nosso tema, tá? Vou deixar vocês um pouco à vontade, nós vamos partir do seguinte questionamento inicial, né? Nosso tema, você já tem conhecimento, que nós vamos falar hoje, né? Discutir um pouco sobre a questão do futuro da educação no mundo pós-pandemia, lições relevantes desse atual contexto que nós estamos vivenciando. Então, vamos partir do seguinte questionamento. Já dá para a gente fazer uma previsão ou observar agora, nesse contexto atual de pandemia, alguma coisa significativa que a gente possa estar levando futuramente para a nossa educação, para que ela possa ser melhorada, não na perspectiva de que a gente possa vivenciar uma nova pandemia, mas se a gente vivenciar, dá para a gente tirar, a partir da nossa realidade hoje aqui, do que nós estamos vivendo agora, nesse momento, alguma coisa para que a gente possa estar levando para o futuro da nossa educação. Então, agora, nós vamos passar a palavra para o professor Telmo, tá? E nós vamos deixar ele bem à vontade aqui na tela da nossa live. E eu vou pedir licença aqui alguns minutos, enquanto a palavra fica com o professor Telmo, tá? E nós vamos deixar ele à vontade. Vou pedir um minutinho aqui para os nossos colaboradores que estão aqui, tá? Para a gente estar passando a palavra para o professor Telmo. Só um minutinho aqui. Agradecendo aí a participação de todo mundo. O Joel Lopes já está nos assistindo, a Giovanni Quinteiro aqui também de Caxias, que sempre nos acompanha, o professor Raimundo Dias, nosso companheiro, colaborador também, que esteve aqui com a gente, participando da nossa live, e está aí nos acompanhando agora nesse momento. Muito obrigada, abraço aí grande, tá? Para a cidade de Amarante, lá no Piauí, e também para o professor Freitas, Carlovan, todas essas pessoas, professores e educadores, já estiveram aqui com a gente, tá? Mas vamos passar aí a palavra para o professor Telmo José Mendes. Mais uma vez, professor, seja bem-vindo. Obrigado, minha querida, muito obrigado. Bom, essa pandemia realmente pegou, não vou colocar todos de surpresa, porque a gente teve um determinado tempo, né, de quando ela foi descoberta, mas a chegada dela, pelo menos no ensino superior, incrementou aí uma transformação muito grande. A transformação ocorreu porque a grande maioria dos cursos ele é presencial e, pelo menos na minha área, que é de engenharia, que é a parte exata, a gente tem muitas aulas de laboratório, muitas aulas que necessitam o acompanhamento do professor. E a faculdade teve que se reinventar, o professor teve que se reinventar. Eu, por exemplo, tive que me reinventar. Eu sou um professor que já está em sala de aula desde 2009, 2010, né, mais ou menos, não, 2009, 2010, estou mentindo aqui, já estou até errando a data já. Desde 2004, 2005, eu estou em sala de aula, 15 anos aí praticamente, e eu sou professor de cálculo, então os quadros, a lousa, o quadro branco, o quadro de giz, ele fazia parte do meu dia a dia, ele é a minha ferramenta de trabalho em transmissão e resolução de cálculos, de contas, transmissão de conhecimento. Lógico que a gente tinha alguns modelos físicos, né, alguns protótipos que a gente usa em sala de aula, como química, por exemplo, que você precisa de um laboratório. Então, a minha aula, ela se movimenta em torno desse objeto. E aí, eu trouxe até aqui, deixei, né, e aí eu me dou de cara com um pedacinho plástico, com uma canetinha, e o meu quadro se tornou uma lousa digital, né? E aquele meu contato com os alunos, aquele contato presencial se tornou um contato virtual. Então, isso causou um impacto muito grande. E eu acredito que aí vai estar a grande mudança do ensino superior
pós-pandemia. A gente vai ter que se acostumar um pouquinho com menos contato, com menos aula presencial, e a inserção dessas aulas que o pessoal colocou o nome como híbrido. Esse sistema é parte presencial, parte virtual. Bom, isso também fez com que se inovasse, né? Eu estou aqui hoje pela primeira vez usando uma nova ferramenta de videoconferência, né? Eu uso o Meet, por exemplo, aí tem gente que usa o Zoom, cada um usa uma ferramenta, existem as avaliações, as tarefas, então, isso que estava caminhando vagarosamente, teve que acelerar, e os professores, como eu, como outros professores que nunca pensavam ou que não esperavam que durante o seu trabalho isso acontecesse, tiveram que se preparar, estudar para essas novas ferramentas. Hoje, né, nós, pelo menos da Universidade Federal do Maranhão, e os professores estão recebendo treinamento de novas ferramentas, discutindo, né, a educação à distância, para que a gente obtenha aí resultados positivos. Bom, existe uma preocupação muito grande, né, e eu até gostaria de compartilhar com todos, né, para a gente poder discutir isso. A gente, com a incrementação dessas aulas à distância, também criou uma preocupação muito grande com que a gente desse abertura para alguns cursos se transformarem em cursos à distância. Então, por exemplo, imaginem eu que dou aula no curso de agronomia, com fazenda, com solo, com maquinário, com fazendas, você tendo que dar aula à distância. Então, isso gerou um desconforto muito grande entre os professores. Como dar essas aulas, como não transformar um curso em EAD, né? E também a gente tem uma outra dificuldade nessa questão das distâncias e das aulas virtuais, especialmente no Maranhão, especialmente na nossa região, nós temos uma população muito carente, desprovida de internet de alta velocidade e desprovida também de estrutura para isso. Então, a gente incrementar uma aula de qualidade, manter a qualidade, mesmo que sejam aulas à distância, fica muito difícil, porque às vezes o aluno não tem o equipamento, às vezes o aluno não tem na cidade dele uma infraestrutura, né, para o fornecimento de internet de velocidade, e também, às vezes, o aluno só acessa a internet com dados do pacote móvel dele e com um celular que se torna muito prejudicial o entendimento das aulas, né, o acompanhamento das aulas. Então, eu vejo como uma grande transformação à vista, uma reinvenção do ensino superior muito forte, principalmente nas áreas que dependem dos laboratórios, das aulas presenciais, e tudo se tornou uma incógnita. Hoje é uma incógnita muito grande, uma discussão muito grande, existe uma insegurança muito grande para o retorno das aulas, até eu brinco, os alunos estão com vontade de voltar às aulas, né? Eles estão aí, uns clamando, pedindo para que as aulas voltem, mas até o próprio aluno, ele não está acostumado, né, com esse, eu falo que visual, com a aula virtual, ele não se acostuma, então vai ser uma mudança de costume muito grande, a gente vai passar uma transformação muito grande. Eu acredito que os mais jovens, né, como a gente tem aqui professores do ensino fundamental, do ensino médio, e também lá da base, eu acredito que isso sendo inserido lá no começo, quando eles chegarem aqui em cima, no topo da cadeia, que é onde eu dou aula hoje, eu acredito que eles já vão estar aclimatizados, então eu acredito que vai ser gradativa essa mudança, e a gente vai muito
transformar muito a educação, ela vai se tornar mais dinâmica e a internet vai ser realmente a grande aliada dessa nova educação. Bom, era isso. Muito bem, professor. Que legal ouvir você, né? Ouvir suas pontuações, suas colocações, né? E agora, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, né? Manda uma boa noite aqui para a professora Ana Luísa, que está nos assistindo lá do povoado quilômetro 17, em Codó, Maranhão, né? Que a gente também tem um público, e é lá também onde eu trabalho, né? Onde eu trabalho. Queria mandar um abraço aí para a professora Ana Luísa e para todos vocês que têm nos acompanhado. E agora nós vamos aqui convidar a professora Regilane, né? O professor Telmo já fez as suas primeiras colocações, muito esclarecedoras, né? Espero que vocês possam estar agregando valores aí em cima das colocações dos nossos colaboradores que estão aqui, né? Para vocês estarem levando isso para a vida de vocês enquanto educadores, enquanto profissionais da educação. Então, mais uma vez, gratidão aí para o professor Telmo, e agora nós vamos abrir espaço aqui para a gente conversar um pouquinho com a professora Regilane, né? Deixa eu abrir aqui o espaço para a gente convidar a professora Regilane, e aí, em seguida, depois de todas essas colocações iniciais dos nossos colaboradores, a gente retoma, tá, para a live, todo mundo junto, para a gente fazer assim, tá, uma conversação calorosa, todo mundo junto, e eu vou abrir aqui o espaço para a minha companheira de trabalho, professora Regilane. Professora, eu retornei aqui só um pouquinho, porque seu microfone está desligado. O microfone. Isso. Desculpa. Então, boa noite, um abraço para a Ana Luísa, que está nos assistindo aí no plano 17, aqui de Codó, para a Evilane Maria, que está em Teresina, nos assistindo também, os familiares que estão aí no Mato Grosso assistindo, né, em Sinop, Nova Mutum, São Paulo também. Um cheiro para todo mundo, um abraço virtual aí para todo mundo que esteja nos assistindo nesse momento. E eu achei muito interessante a fala do professor, porque ele mostra a visão do professor nesse momento em que a gente foi surpreendido, né, o mundo inteiro foi surpreendido com essa pandemia, que a obrigação maior que tem exigido é justamente esse processo de reinvenção. Eu não estou em sala de aula, né, não estou em sala de aula há uns 3 anos, mas estou vendo esse impacto desse problema mundial aí por uma outra ótica, que é a ótica da gestão, né? Então, atualmente faço parte da equipe técnica da Secretaria de Educação de Codó, e eu vejo, né, a dificuldade que está sendo. Então, há uma preocupação muito grande de todos os setores com relação a essa questão, ao aprendizado e tudo mais, mas também é um choque muito grande para a gente, para mim, pessoalmente falando, né, ver como as pessoas estão, né, sentir as pessoas. E o que a gente percebe é que está todo mundo assombrado, né, está todo mundo com medo. E nesse momento, nós, professores, coordenadores, a gente acredita, a gente precisa, né, passar para as pessoas, para os pais, para os alunos, uma tranquilidade que a gente não tem também, né? E aí a gente vê que a nossa educação, ela tem muitos problemas, e essa pandemia veio deixar isso transparente, de tal modo que fica complicado mesmo para a gente refletir um pouco. Então, a gente tem aí uma BNCC muito completa, uma exigência desde de 88 já, e são competências que a gente poderia já ter assimilado ao longo do processo da nossa educação, e que essa situação de pandemia deixou claro que a gente não tem praticamente nenhuma delas, e agora a gente é exigido a trabalhar com todas elas, né? Eu acredito que a que a gente tem mais sido obrigado a utilizar, que é a competência de usar os meios tecnológicos. Então, a gente tem muitos professores, muitos supervisores, gestores que não sabem lidar muito bem com esses meios, e agora estão precisando se reinventar, não só em termos de conteúdo, de manutenção desse conteúdo
além disso, né, eles têm também que aprender a mexer nesse novo mundo tecnológico aí que é obrigado. E com certeza isso interfere diretamente em toda a parte emocional das pessoas. Então, é uma tristeza muito grande que a gente acompanha e, às vezes, uma sensação de impotência também muito grande quem está aqui desse lado da gestão, né, que não está em sala de aula, porque, além de ser uma preocupação, a questão do aprendizado, mantendo a saúde, claro, além de ter essa preocupação focada nessa questão do aprendizado, na forma como está chegando, para quem está chegando, que como o professor muito bem falou aí, nós temos uma realidade muito difícil a nível de Nordeste também, quando a gente sai das capitais para o interior, esses problemas são acentuados, né, esses problemas são acentuados. Quando a gente sai da capital do interior para a zona rural, eles são ainda mais multiplicados, então, assim, é uma questão muito difícil. E eu acredito que o que a gente pode levar disso tudo para o futuro, não que a gente espere que uma outra coisa como uma pandemia, o que não estamos livres, claro, né, mas seria essa necessidade que a gente está tendo agora, né, em desenvolver habilidades que, com certeza, a gente vai levar para a vida, né, as novas gerações. E eu tenho certeza que os impactos que nós teremos e já estamos, né, observando esses impactos aí no modo de ver a vida, de ver a realidade, no modo de levar o nosso trabalho para as pessoas com quem a gente trabalha diretamente, né, a forma como isso vai ser recebido pelo outro. Então, tudo isso aí já vai fazer com que a gente assimile, inclusive, as próprias competências que a gente ainda não tem e que a gente é obrigado a trabalhar com elas, né, a vivenciar e repassar uma propriedade de coisas que a gente não tem. Então, eu acredito que a gente vai poder levar muita experiência desse momento, e é isso, a gente está aqui para aprender o processo. É uma tempestade que nós estamos todos juntos, mas não usando os mesmos barcos, né, os mesmos meios, mas que a gente tem lutado muito para passar por ela, inclusive cuidando dessa parte, né, de que são pessoas, né, os alunos são pessoas, os professores são pessoas, todo mundo está vivendo e aprendendo simultaneamente ao processo da pandemia, e o importante é que a gente tenha em mente que nós não podemos carregar o peso de tudo, eu sempre digo isso, né? Não podemos carregar o peso do mundo todinho, do que está acontecendo no mundo todo, só nas nossas costas, e é uma tendência, estando aqui nesse ponto de técnico, de ponto estratégico da educação, eu vejo que tem muito colega, muito professor, gestor também, que tem levado o peso, né, de não conseguir chegar em todo mundo, porque vários fatores interferem nesse caminho, e de que forma isso vai chegar, com transferência de situações, né, e aí fica complicado mesmo, mas eu acredito que a gente vai conseguir, sim, tirar disso o máximo que a gente puder de aprendizado, porque tudo é aprendizado, e é isso, né? Estamos aqui para lutar e sair dessa aqui com muita experiência. É verdade, professora Regiane. A gente vai aprender muito dessa experiência que nós estamos vivenciando agora, né? É muito forte a presença de que nós iremos passar por esse processo, né? E nos fortalecer, e o futuro provavelmente vai ser um futuro que nós vamos poder aí estar levando para ele essas experiências, e que é melhor de tudo é experiência de ter nos tornado pessoas mais fortes, pessoas mais resilientes, pessoas que se percebeu dentro de um cenário de necessidades em conhecer e aprofundar o conhecimento em relação às ferramentas digitais, de utilizar, o processo de formação individual de cada um, né? Então, a gente já agradece aqui, tá, suas colocações, e agora nós vamos sair novamente do Maranhão e vamos voltar novamente lá com o professor que está no sul do Maranhão, né? Vamos chamar agora aqui para a nossa discussão, professor Alcino, tá? Vamos abrir o espaço aqui do professor Alcino, já fazer suas colocações e dizer para a gente aí, na sua perspectiva, professor, o que você acredita que
nós, enquanto educadores, né, profissionais da educação, sistemas educacionais, pensadores, pesquisadores, poderão estar aí, tá, levando para o futuro aí da educação, a partir desse contexto nosso que nós estamos vivenciando agora de pandemia, né? Vou deixar você bem à vontade aqui, tá, para você fazer suas pontuações, pode ficar à vontade. Mais uma vez, muito obrigada aí pela participação. Obrigado, obrigado. Só avisando ao professor Telmo que eu acabei de conversar agora com a Rosiane, que é cunhada dele, já sei quem é o Yuri, que foi meu aluno no ano passado, e a Rosiane está acompanhando, inclusive, a live agora, nesse momento. Tirando aqui por mim e pela minha experiência aqui no Sul, eu acredito que a educação vai dar um salto de qualidade. Nós vamos dividir a educação antes e depois da pandemia. Eu digo isso porque já há 3 anos o nosso município vinha promovendo cursos para que os professores aprendessem a usar a plataforma Moodle na sala de aula, fosse híbrido, que pudéssemos usar o presencial, mas também utilizar a plataforma Moodle. E alguns professores estavam fazendo esse curso, inclusive eu estava fazendo, mas assim, de forma muito tímida, porque a gente não sabia quando ia colocar em prática, poderia demorar. Então, fazia-se o curso muito timidamente, mas com uma certa vontade de agregar já alguma coisa diferente nas nossas aulas. E no ano passado, eu achei que o Google Classroom era um pouco mais fácil, porque o Moodle é muito completo, só que é um pouco mais complicado para a gente trabalhar. E o Google Classroom é um pouco mais fácil. Então, eu já comecei a aplicar no ano passado as minhas atividades pelo Google Classroom. Eu dava aula presencial, do 8º ano para cima. Dava aula presencial e as atividades eu colocava no Google Classroom, mandava o link para o WhatsApp e eles faziam as atividades ali pelo WhatsApp. Estava dando certo, os alunos estavam gostando, mas assim, era esporádico. E depois eu fui perceber que uma pesquisa da G1 dizia que o nosso adolescente ele usa 6 horas por dia, ele usa a internet. Ele usa para jogos, ele usa para conversar, e eu sempre pensei, dessas 6 horas, eu gostaria de, pelo menos, pegar 1 ou 2 horas para a educação. Então, onde eu trabalhava um pouco com o Google Classroom, para que eles também já fossem se adaptando, saber que pelo celular também dá para estudar, dá para conversar, dá para fazer joguinhos, dá para fazer uma porção de coisa, inclusive para estudar. Eu lembro que eu participava de um grupo do 9º ano, e um dia de manhã, quando eu liguei o celular, tinha 140 mensagens do 9º ano. Era só figurinhas, era só coisas assim irrelevantes. Então, essa pandemia veio, né, para ferrar com o mundo inteiro, só que na área da educação, eu acredito que nós estamos dando um salto. Os nossos alunos estão também tendo que desenvolver a disciplina, eles têm que tirar o tempo para fazer as suas tarefas, eles estão tendo desafios também. E esses desafios vai ajudar muito esses nossos alunos no futuro,
porque daqui a pouco praticamente vai ser tudo assim. Então, eles já estão se preparando para eles estão saindo da cultura da celulose para a cultura digital. Só que foi feito assim muito bruscamente. A gente queria ter um tempo, eu sempre digo, nós temos que abastecer o carro com um carro em movimento, porque não dá para parar. O Estado não tem como parar um ano e ficar ensinando os professores a trabalhar com uma plataforma. Nós tivemos que aprender isso assim, num instante, e apanhando muito também. Mas eu acredito que, tão logo voltar às aulas presenciais, eu não tenho ideia de quando voltar, talvez aqui no Sul demore um pouquinho por causa do frio, e o frio prejudica muito as doenças respiratórias, mas tão logo voltar às aulas presenciais, eu não vou abandonar também essas plataformas, tanto o Moodle no município, como o Classroom no estado. Eu vou fazer alguma coisa híbrida, e a proposta também é uma sala de aula invertida, que com essas plataformas nós temos condições de colocar em prática a sala de aula invertida, que vai fazer com que o aluno seja o sujeito, o protagonista, que haverá mudanças. Eu não sei quais, eu sei alguma coisa que eu quero fazer, e eu sei alguma coisa que eu não quero fazer também. Então, eu olho esse momento como um salto. Quando voltarmos, as coisas serão diferentes e serão melhores, eu espero. Então, são essas as minhas simples colocações. Obrigada mais uma vez, professor. E já a gente retorna aí com todo mundo juntos, mas antes a gente vai passar a palavra para a professora Sheila Maceno, que conversa com a gente da cidade de Itapevi, em São Paulo, né? E a gente também está querendo saber aí quais são as suas impressões desse momento, né? E o que as suas impressões aí, o que ela consegue visualizar desse momento pode estar sendo levado, né? O agregado de experiência para a nossa educação futura, né? Então, vamos convidar agora aqui a professora Sheila, tá? E já a gente retoma todo mundo junto, tá, professor? Vamos deixar a professora Sheila agora aqui na nossa página, para ela fazer suas colocações. Professora, seja bem-vinda e pode ficar à vontade. Obrigada a todos pela atenção. Então, realmente, com esse advento da pandemia, fomos todos pegos de surpresa, né? Aqui, particularmente na educação infantil 1, onde eu atuo, a gente está enfrentando vários desafios, uma aventura atrás da outra. Por quê? Todo mundo sabe que para fazer uma educação infantil, para se trabalhar com uma criança e com um bebê, precisa-se do contato, né? Eles são muito... precisamos trabalhar muito o contato físico. Então, vocês imaginam que, de uma hora para outra, tudo isso tem que parar, né? Tem que travar. Então, assim, está sendo um desafio muito grande, porque trabalhar online, trabalhar EAD com crianças pequenas e com bebês não é fácil. Se bem que eu já estava fazendo com eles um trabalho onde eu gravava historinhas e já estava enviando para eles assistirem no final de semana. Mas não é a mesma coisa. As videoaulas, elas têm que ser bem atrativas, né? Você tem que trabalhar muito lúdico mesmo, porque a atenção deles tem que ser redobrada. Quando a gente fala de ensino remoto, de ensino EAD e tecnologia na educação, para a educação infantil em si, na primeira fase, é complicado, é muito complicado, porque por mais que a criança fique ali na frente de um computador, na frente de uma televisão ou com um tablet, não é a mesma coisa e nem é muito permitido por conta dos pais, né? Então, são vários desafios. Eu quero só citar alguns exemplos onde os pais estão ajudando bastante. Então, nesse momento de pandemia, a escola, ela está, pelo menos aqui na minha cidade de Itapevi,
percebe-se um apoio grande da família com relação às atividades que nós enviamos. A maioria dos professores criaram grupos de WhatsApp para enviar apostilas. A gente faz um trabalho complementar de gravações e a gente utiliza outros canais, principalmente o YouTube. Por que o YouTube? Porque pelo YouTube dá para os pais colocarem para as crianças assistirem na televisão. Então, evita mais o contato direto, até mesmo para não atrapalhar, porque a maioria dos fonoaudiologistas, eles são contra, né, essa exposição da criança muito tempo a telas, né? Foi uma surpresa muito grande para os pais também, muitos têm muitas dúvidas, muita dificuldade, mas o feedback que a gente está tendo é muito grande. Então, assim, apesar de todos os desafios, apesar da dinâmica, e você ficar pensando e pensando como melhorar cada dia mais a sua forma de estar com as crianças, mesmo que à distância, tem sido muito grande, mas é muito prazeroso. Porque você recebe uma foto deles fazendo alguma coisa, você recebe uma foto dele assistindo algo que você produziu com todo o carinho, então isso é muito gratificante. Acredito que o que vai ficar a primeiro instante, a primeiro momento, né, o que vai ficar na educação infantil, com relação à tecnologia, vai ser essa parte do apoio complementar. Não de um apoio complementar forçado, né, mas um apoio complementar no que diz respeito a brincadeiras, dicas, né. Eu, por exemplo, eu gravo muitas dicas de como interagir com a criança em casa, no momento em que a maioria dos pais estão em home office. Então, assim, toma muito tempo. E aqui a gente também, na educação infantil, a gente tem que ter muita compreensão, porque não é a mesma coisa. A criança ela não vai fazer uma atividade sozinha, jamais. Então, os pais têm que ter aquela disponibilidade de tirar um horário fixo para dar atenção para a criança, para realizar aquela atividade. Então, assim, a gente está trabalhando essa dinâmica do EAD, mas com muita cautela. Por quê? Porque sabemos que não vamos ter um retorno de um aluno do Fundamental 1, do Fundamental 2, um aluno do ensino médio, né? São mundos totalmente diferentes. A criança, ela vai ver a gente nos vídeos, vai sentir saudades. Então, a primeiro instante, o objetivo de trabalhar o EAD na educação infantil 1, berçário, pré, é mais para manter o vínculo emocional, né, o vínculo pessoal da criança com as escolas, tá? Aqui em Itapevi, a maioria dos professores criaram também grupos no Facebook, onde tiram dúvida das mães, e eu percebi também que os professores, os pedagogos, eles se ajudam muito, né? Eu mesma recebi várias dicas de vários colegas, recebi pedido de ajuda, em como trabalhar com a criança à distância. Então, assim, é muito prazeroso você saber que, apesar de toda a circunstância da situação, apesar de todos os problemas, a mãe e o pai tiram aquele minutinho do dia para a criança. Eu tive o relato de uma criança que se arrumou para assistir uma videoaula. Então, assim, foi muito fofo. Trabalhar com a educação infantil é muito gostoso, mas nada vai substituir, jamais, o contato físico, né? Muitos colegas, eles são até a favor de manter esse contato pós-pandemia, né? De manter esse contato virtual. Também sou muito a favor, mas é sabendo que, para nós ainda, é muito lento. Esse processo vai ser muito lento, apesar das nossas crianças terem nascido numa geração tecnológica, numa geração digital. Isso não nos tira a responsabilidade de procurar se aprimorar ainda mais com relação às tecnologias na educação infantil. Pelo contrário, né? Isso nos impulsiona a procurar cada vez mais, porque é como todos os colegas já falaram aqui, que o futuro é muito incerto. E se é algo muito incerto, é algo onde nós temos que estar preparado para o que vier, né? Então, a princípio, as minhas considerações são essas sobre a tecnologia na educação infantil, tá? Vou fazer algumas pontuações daqui a pouco com os caros colegas, e obrigada a todos aí. Nós que agradecemos aí, tá? Pela sua participação, por sua colocação, né? E agora nós vamos convidar os nossos nobres companheiros para dividir aqui a tela com a gente, para a gente fazer uma discussão agora
em processo de colaboração, todo mundo junto, o professor Telmo já está aqui, professora Sheila Marceno continua, professora Regilane, e convidar também aqui o professor Alcino. Aproveitando antes da gente iniciar aqui nossas colocações juntos, né? Mais pertinho agora, eu aproveito também para mandar um abraço, tá? Especial para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na transmissão. Nós temos, por exemplo, a Evilane Maria, viu, gente? Está mandando um abraço aí para as manas. Obrigada, viu, Evilane, minha querida. Luciene Silva também, professor Eliberto. E aproveitar aqui, eu vou pegar um comentário do que é o professor Eliberto. Deixa eu ver quem é que está com o retorno aí, dos nossos colaboradores. Tem alguém com retorno? É a Sheila. Ok, Sheila. Tá. Então, aproveitar aqui, né, mandar um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando, pedir mais uma vez, professores, novos companheiros, colegas que estão aí a assistir nossa live, que vocês possam aí estar nos ajudando, tá? A dar voz, aumentar o volume de nossa voz enquanto educadores, compartilhando aí o nosso link, tá? Nas suas redes sociais, para você nos ajudar a aumentar aí um pouquinho o volume da nossa voz, tá bom? Então, gente, olha, o professor Elivelto, né, aqui do Maranhão, ele fez um questionamento aqui, né, em relação a essa questão da educação infantil. Como vocês podem ter observado, nós temos aqui colaboradores que estão inseridos em contextos diferentes. Nós temos a professora Regilane, que está inserida dentro de um contexto mais de suporte técnico a um grupo de profissionais da educação. Nós temos a professora Sheila Marceno, que está inserido no contexto da educação infantil. Nós temos o professor aqui, Alcino Miller, que está inserido dentro do ensino fundamental, e nós temos um olhar também sobre o ensino superior, a partir aí da colaboração do professor Telmo, né? E aí o professor Erivelto, ele fez um questionamento voltado para a questão da educação do campo, né? Principalmente voltado para essa questão das tecnologias, porque como a gente está sempre nesse cenário de discussão, a gente tem observado muito, algumas dúvidas, né? E angústia mesmo dos profissionais que atendem essas pessoas lá no cenário rural, por conta de, nesses espaços rurais, nem sempre ter aí, por exemplo, todo esse suporte tecnológico, os alunos também não têm acesso, né? E aí sempre surgem esses questionamentos em relação a esse uso, manejo, as aulas remotas, né? Que a maioria dos sistemas estão utilizando aí a questão das ferramentas digitais. E a gente gostaria de saber de vocês como é que vocês conseguem estar visualizando, né, essa problemática toda aí dentro do contexto de vocês, essa questão aí da educação dentro dos cenários rurais, né, na perspectiva do ensino superior. Eu não sei se... Não porque as universidades estão inseridas no rural ali, dentro do espaço rural, mas porque existem alunos que são do rural e estão inseridos dentro das universidades. A professora Regilane, e o que a gente também pode estar tirando desse momento, né, lá nos espaços rurais, para a gente estar podendo levar para o futuro, para estar melhorando a vida desses alunos que estão inseridos dentro desses espaços rurais. Então, vocês podem ficar à vontade, tá? Para fazer as colocações de vocês em relação a esse questionamento do professor Erivelto, aqui da cidade de Caxias. Deu para compreender, não deu? Pode ficar à vontade, alguém gostaria... Oi. Estão me ouvindo, Leide? Sim. Alô? É o seguinte... Estamos ouvindo. Eu ia pedir permissão, porque eu teria que sair, porque eu dou aula para EJA, Educação de Jovens e Adultos, agora à noite, e eu preciso entrar no grupo, fazer a chamada e passar uma atividade para eles. Então, eu teria que sair agora da nossa conversa, porque vai começar a minha aula com o EJA, ok? Sem problema, professor. Então, você pode já ir
fazer suas considerações finais e a gente faz esse processo mais à frente um pouquinho com os demais participantes. Então eu vou dizer da minha felicidade de ter participado com você, Leide, com o pessoal ali que acabei conhecendo, né? E acabei conhecendo a cunhada do Telmo, que é aqui de Brusque. É muita coisa, muito papo, muita coisa boa. Quando tiver uma próxima, pode me convidar, tá? Que sempre será um prazer participar. Só que agora a EJA, Educação de Jovens e Adultos, me chama. Um abraço para vocês todos e até a próxima, ok? Até, Celcindo, um abraço. Valeu. Ok. Então, vamos aqui agradecer mais uma vez o professor, mas ele vai ter que se ausentar, né, da nossa live, porque agora ele vai dar assistência remota para os seus alunos da Educação de Jovens e Adultos. Então, professor, fique à vontade, tá bom? A gente compreende, sim, essa sua necessidade. E vamos aí abrir o espaço para os nossos demais colaboradores, né, aí sobre o questionamento do professor Erivelto, na questão do que a gente pode estar levando de ensinamento para o futuro, né, da educação, para esse público rural, nessa perspectiva do público de atendimento rural. Tem como a gente levar agora alguma coisa desse momento aqui para o futuro da educação, para estar também melhorando esse processo educativo dos alunos que estão inseridos dentro dos espaços rurais? Leide, a gente tem várias análises aí para a gente poder fazer, né? Primeiro que a educação, ela é bem diferenciada. O meu campus, por exemplo, da UFMA é em Chapadinha, é num centro agrícola de soja, de produção de soja. A gente tem que lembrar que a agricultura em si, o campo, na sua produção extensiva, principalmente, ela já usa muito a tecnologia, né? E a gente tem que lembrar também que existe a zona rural em São Paulo, porque eu conheço bem, eu morei em Campinas, eu morei em Bauru, conheço Araçatuba, conheço até chegar no Paraná, então é assim, a zona rural do Paraná, e aí você vai comparar com a zona rural do Maranhão. Então você tem uma discrepância muito grande. Então, o Brasil, ele tem tamanhos continentais, ele tem um tamanho continental, você pensar, eu vou falar aqui, região amazônica, o que é zona rural da zona amazônica? Você saiu de Manaus, você já está na zona rural. Então, é um pouco complexo você chegar e querer, para o Brasil como um todo, colocar uma única solução, é muito difícil, tá? Agora, o que a gente está vendo e o que a gente está entendendo é que nós estamos muito atrasados. Isso, para mim, ficou muito claro, né? E como o professor Alcindo, ele foi felicíssimo em colocar, e eu enxergo como ele colocou, caiu no nosso colo, a gente teve que abastecer o carro com o carro andando, e agora a gente não tem mais o que fazer, a gente tem que resolver. De que forma? Como? Melhorar a rede de infraestrutura de internet na zona rural, melhorar as vias de transporte para que isso chegue, energia elétrica, que oscila demais. Eu moro aqui, eu vejo como é que é, o quanto, eu não sei, aí em Codó, né? Cai um raio, acaba a energia, chove, a internet não funciona. Então, isso é uma questão de infraestrutura, tá? Eu acredito e sempre vejo, e sou muito sincero como um professor, e já fui secretário de obras aqui em Chapadinha, já fui secretário de meio ambiente, conheço todos os professores da rede municipal, da rede estadual. Os professores, eles se capacitam, eles se transformam, eles sofrem metamorfose, eles, se tiverem que criar alguma coisa para transmitir conhecimento, eles têm a capacidade disso. Então, assim, a nossa mão de obra é muito criativa, os nossos professores são muito criativos. O que nos faltam são ferramentas, são estruturas,
né, adequadas. Como a gente vai falar, por exemplo, em melhoria da educação, eu vi isso em diversos municípios, em lugares de chão batido, telhado de palha e escuro, com a temperatura a 40 graus Celsius. Quem é que vai absorver conhecimento sobre essa condição e quem é que vai prestar atenção na aula mais do que meia hora nessa condição climática? Ninguém, né? Então, a gente vai ter que repensar muito, principalmente, eu acredito, a questão de infraestrutura escolar, e isso não está ligado só a prédios, mas também a estrutura de internet e energia elétrica, para que a gente consiga trabalhar isso, né? E, lógico, volto de novo a colocar, existem determinadas atividades, e principalmente no campo, aí eu falo na minha área, que é a área de ciências agrárias, que vai ser impossível o trato sem o contato humano, né? Que é você fazer visita de campo, ir numa fazenda. Então, aí a gente vai ter que evitar o toque. Eu vou até dar um comentário aqui, né? A gente vai subindo, apresentando trabalhos, e eu conheço o Brasil e alguns outros lugares, e a gente estranha, né, quando a gente vai, por exemplo, para a Europa, e as pessoas não se encostam. Então, e olha que na Europa, eu fui para a Suíça, para a França, você não tem tanto contato humano, e mesmo assim a gente teve um grande grau, né, de pessoas, um grande número de pessoas contaminadas e pessoas que faleceram devido à Covid, por exemplo. Imagina no Brasil, que todo mundo se encosta, todo mundo se beija, todo mundo se abraça. Isso também é uma mudança de cultura. Então, quando a gente fala em educação, não vai ser só educação, vai ser cultura, costumes, vai ser muita mudança, e como o professor Alcindo colocou, tudo no mesmo balaio, tudo andando, e a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, sair da caixinha, e vai ter que se transformar. É verdade. O Brasil, ele é formado por vários Brasis, né? Então, eu tive uma experiência como professora na zona rural, e aqui na zona rural a gente vê situações assim que inacreditáveis em alguns casos, quando a gente não conhece essas realidades desses Brasis, sobretudo os que fazem parte do Nordeste, né? Então, nós temos uma infraestrutura que não existe, a gente pode dizer nesses termos, a infraestrutura praticamente não existe quando você vai para uma zona rural de uma cidade do interior, né? Aqui em Codó, por exemplo, a gente tem uma zona rural muito grande, e a gente sabe que essa questão infraestrutural também é muito forte. No Brasil como um todo também, e aqui no Maranhão não é diferente, a gente tem vários outros aspectos que influenciam diretamente, né, na questão da educação do campo. Então, nós temos, às vezes, quadros de profissionais que precisam ainda de tomar propriedade do objeto de conhecimento, né, precisam estar sempre fazendo essa parte de procura, de melhorar o seu próprio arsenal de conhecimento do que vai usar. Nós temos a questão da distância, nós temos sérios problemas aqui que interferem, sim. Mas o que eu vejo que vai ficar com certeza, e que a gente vai tirar isso como um modelo de ensino mais para frente, é que a capacidade que a gente tem de reinvenção e a vontade que a gente tem de fazer algo diferente, algo que vá levar, de fato, algum conhecimento para os alunos, né? Então, o campo, ele acaba sendo, muitas vezes, excluído de muita coisa, até mesmo a nível de informação, né? O campo, ele sempre fica defasado, e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora, porque o mundo inteiro não estava preparado de jeito nenhum para essa pandemia, para esse momento que a gente está sendo obrigado a vivenciar. E o que a gente pode pensar é nisso, né? Na reinvenção que o professor está sendo obrigado a fazer. Eu fico escutando os colegas aí mencionando, nós tivemos aqui o professor Alcindo, que trabalha com ensino médio, eu acredito que ele deva também estar no fundamental, mesmo que na modalidade EJA, o professor
Telmo, do ensino superior, a professora Sheila, da educação infantil. Então, praticamente, nós temos aí a educação nos seus níveis e todos, né? A educação básica e ensino superior com os mesmos dilemas, né? Quando a gente vai para o campo, esses dilemas sempre aumentam, por conta da distância, por conta da infraestrutura, por conta até dos profissionais também, que, por falta de muito acesso aos meios mais modernos, as coisas, os cursos, acabam ficando muito tempo, né, ilhados nesses espaços rurais e acabam também atrasando essa parte de propriedade do objeto de conhecimento que eles têm. E aí o aluno sai daquela zona rural já diretamente para um curso superior, e assim a gente vai seguindo, né, numa bola de neve, que a gente vai ver com muito mais clareza nos impactos que a gente vai ter desse momento aqui, que eu acredito que vão reverberar aí por muito tempo. Professora Sheila, você gostaria de fazer alguma colocação ou a gente vai para um outro questionamento? Ou você gostaria de fazer ainda alguma colocação sobre o questionamento? Tá sem o isso. Tá todo mundo ouvindo, né? Então, eu concordo com a professora Regiane, com o professor Telmo. Eu acho, assim, na minha opinião, e na opinião, acredito, de vários colegas, que mais do que nunca, o professor ele vai ter que ser um investigador, ele vai ter que ser um professor estudante, né? Tem muitos professores que terminam a sua graduação e fica estacionado, né? Fica estacionado, achando que a educação é estática, e não é. A educação, ela se movimenta a cada dia, então a gente tem que tirar esse gesso, tem que pesquisar, se aprofundar, se especializar, né? Aqui, em relação à tecnologia, diferente dos colegas, houve uma pesquisa onde 98% das crianças têm acesso, sim, à tecnologia, tem acesso, sim, através do tablet ou do celular, principalmente, né? Principalmente celular. Então, esse dilema, a criança não vai ter o acesso, para nós aqui em Itapevi, é pouco, né? É considerado pouco. A questão é que, mesmo eles tendo acesso, no retorno às aulas, isso não vai ser relevante para a gente. Por quê? Nós teremos que ter o mesmo olhar, né? Um olhar igualitário. Apesar de que alguns alunos vão demandar mais atenção, né? Então, na minha opinião, o que vai mudar é isso. O professor ele vai ter que procurar mais, o professor ele vai ter que ter um olhar mais humano, mais holístico em relação à criança. Isso já deveria estar existindo há muito tempo, né? Tem que sair muito do tradicional, o professor tem que sair muito do tradicional. E a questão das defasagens, né, que a Regiane já comentou aí na frente, as defasagens, elas sempre existiram, agora possivelmente vai aumentar, né, mas a primeira instante, devemos olhar principalmente na volta, como esse aluno vai voltar para nós, né, o que ele vai estar trazendo para nós. Aqui a gente não tem muita dificuldade em relação a ter o contato, né? Ter o contato com o aluno, mesmo que EAD, como eu já comentei para vocês. Então, para nós, isso já é um ponto positivo. Eu lamento muito que isso ainda aconteça em muitos lugares, é injusto demais, né? Tem que ter a equidade, mas sabemos que isso também não vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas eu fico muito feliz também aqui, eu já quero aproveitar e agradecer vocês, né, pela oportunidade, professora Leide, pela oportunidade, e o meu recado é isso, vamos reestruturar a escola, vamos nos reinventar, porque o professor é isso, o professor ele é criativo, quem não é criativo não consegue ficar nessa profissão, seja na educação infantil, seja no fundamental, seja na universidade, seja na secretaria, né, dona Regilane? Se não tiver a criatividade, se não tiver o lúdico, né, não consegue desenvolver um bom trabalho, não é isso? E as minhas colocações são basicamente essa, é o professor não estacionar, é o professor procurar o conhecimento, porque conhecimento tem muitas fontes que nos ajudam bastante na nossa profissão, é só questão de sair e pesquisar mesmo, tá? A gente tem observado muito, hoje em dia, né, nos cenários de discussões sobre a educação, algumas tendências educativas, né, a gente tem ouvido muito falar aí no discurso de pessoas, né, de algumas bases científicas aí de pesquisa sobre a educação 4.0, sobre a educação híbrida, ensino híbrido, sobre metodologias
ativas, design thinking, que o professor Theo deve conhecer bastante, né? E a gente observa que essas tendências, elas estão ficando cada dia mais fortalecidas, né? E agora que nós estamos vivenciando esse momento, esses discursos voltados para essas metodologias e essas tendências educativas, elas têm ganhado o cenário aí das discussões de grandes pesquisadores, né, dos professores, de estudiosos da educação. O que vocês percebem voltado para essa questão dessas tendências educativas, né, os desafios em relação a essas tendências aí para o nosso futuro? Será interessante aí, seria interessante, né, a partir desse momento agora que a gente está vendo bem mais acentuada essa necessidade de que o educador ele tem uma nova visão, uma visão mais aguçada, que ele consiga estar levando, tendo esse processo de autoformação, de reflexão sobre suas ações, né? E aí, de repente, a gente está inserida aí dentro desse contexto de tantas metodologias, né, que está sendo estudada, propagada aí pelo nosso meio científico, educativo. O que vocês acham aí, tá, dessas novas tendências educativas para o futuro? Existe essa possibilidade da gente estar utilizando-se dessas metodologias na prática mesmo? Existe alguma possibilidade, por exemplo, de eu estar aplicando lá dentro da minha sala de aula, dentro do meu sistema educativo, dentro da minha escola, uma educação híbrida, um ensino 4.0, uma metodologia em design thinking? Será que existe essa possibilidade ou a gente ainda está um pouco distante aí dessas tendências? Mas dizem que são tendências para a educação do século XXI. O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que nós estamos já atrasados nesse universo aí, né, Leite? A gente vê outros países já completamente inseridos nesse momento. Eu acredito que a gente pode até não chegar nesse nível aí, mas, pelo menos, em termos de conhecimento, os professores vão ter desenvolvido bastante coisas para chegar, né, nessa educação aí híbrida, que, aliás, eu acredito que vai fazer parte agora do universo do ensino, né, essa inserção de tecnologia, de informações, e aí, assim, tudo que a gente discute em termos de educação, de ensino, né, a gente precisa sempre levar em consideração que não há possibilidade da gente ter uma unanimidade, né, dentro de um sistema, dentro de um país como o Brasil, que tem particularidades, assim, diferenças, discrepâncias exorbitantes, né? Então, você vê a professora Sheila dizer que Itapevi é uma região metropolitana de São Paulo, né? Não tem a questão do acesso é de quase 90%, aí você traz uma ligeira comparaçãozinha que você trouxer para cá, para Codó, você deprime, né? Porque a gente tem uma realidade que a gente não consegue chegar a 60% de alunos na sede, né? Na cidade de Codó, a gente não consegue chegar a 60% de alunos que têm acesso aos meios digitais. E se a gente for para o campo, vai para o subsolo mesmo né? Porque as pessoas não têm isso ainda. Eu acredito que a gente vai conseguir sim, não em todas as regiões, umas com menos ligeireza nesse processo, mas é possível sim, né? A gente não pode ficar estacionado, como sempre tivemos, né? Então, eu fico, assim, às vezes angustiada aqui na fala dos colegas, porque eu estou vivenciando e vendo a situação toda de uma outra ótica, né? Que é a ótica, eu estou vendo dois professores falando das suas, né? A partir do seu ponto de vista. E aí eu sei como é como professora, mas me angustia muito ver também como está a questão da gestão em relação a isso, né? E é bastante, eu entendo, gente, é muito angustiante, porque, como eu disse no início, a gente precisa passar uma tranquilidade, passar um conhecimento, passar muita coisa que a gente não tem também sistematizado, porque todo mundo foi pego aí de surpresa, né? Dentro desse contexto todo. Está todo mundo patinando e aprendendo ao mesmo tempo a patinar, né, numa pista de gelo em descida, e todo mundo, né, sem saber exatamente o que fazer e nem como fazer. Quando a gente conseguir entrar nesses trilhos aí, tenho certeza que a gente vai sair mais forte em todos os sentidos que a educação possa permitir, considerando, claro, as suas particularidades, né, regionais.
Muito agradecida, professora Regilane, aí por suas colocações. Nós estamos a 1h16 de live, né? E aí, nossa live tem duração de 1h30. Nós já vamos praticamente para as considerações finais, e eu vou deixar o espaço aqui aberto, né, para vocês fazerem as considerações de vocês. E pode ficar à vontade, professor Theo, professora Sheila, professora Regilane. Nós temos exatamente ainda 13 minutos de live. Sheila, Deus, só para finalizar, só uma observação, gente. Participar de live com o irmão é complicado. Vou dar a palavra para ela. Irmão mais velho, eu uso o código canônico, hein? Eu já disse. Então, gente, eu quero só agradecer, Leide, pelo espaço. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo do sistema desse de live ao vivo no Facebook, com tanta gente carinhosa, que gosta da gente, que está longe, mais perto, pela tecnologia, né? Queria só agradecer, professor Theo. Foi um prazer muito grande lhe conhecer. Espero que o senhor venha aqui em Codó, na nossa feira literária, mas depois, né, quando a gente puder se encontrar. O professor Alcino Codó, também. Eu tenho assuntos aí em Codó. Pronto, já acabou de ganhar mais um. Já acabou de ganhar mais um. A Leide. Quero ir para Codó também. Tem o Márcio Ismero, que foi secretário de obras aí, na gestão Márcio, também, ele mora hoje. É amigão meu, tempo de Selma, quando eu dava aula no Selma. Vou aproveitar aqui, primeiro, falar sobre as metodologias ativas. Se a gente falasse de metodologia ativa aqui, a gente ia ter que fazer outra live para ficar falando de metodologia ativa. Mas eu já estudei algumas, fiz alguns treinamentos, design thinking, que a Leide comentou, mas eu vou deixar só uma observação de algumas coisas que eu me preocupei quando eu vi a implementação em algumas faculdades dessas metodologias ativas. São muito interessantes, fazem com que o aluno pense, transformam o ensino numa via de duas mãos, né? Não só o professor, mas o aluno também faz parte do aprendizado, e isso é muito interessante. Só que a gente não deve esquecer, né? A gente ensina o aluno a pensar, mas o conhecimento não pode ser deixado de lado. Então, eu vi em algumas situações a preocupação em ensinar o aluno a ferramenta, a metodologia, e se esquecer o conteúdo, né? É o que eu falo, por exemplo, eu não posso ter um aluno engenheiro, por exemplo, craque em design thinking, que é pensar com o olho do outro, só que ele não sabe fazer um cálculo de pavimento, por exemplo, ou ele não sabe calcular uma fundação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é uma ferramenta maravilhosa, os resultados são sensacionais, tá? Queria aqui, para terminar as minhas considerações, agradecer a Leide pelo convite. Eu sou bacharel, mas estou aí lecionando há 15 anos no ensino superior, estou aqui no Maranhão todo esse tempo, sou apaixonado, meus alunos aí, a gente inventa, e eu falo assim, metodologia ativa é uma coisa que a gente já usava antigamente, mas não tinha padrões, não existiam regras, eles pegaram algumas invenções nossas e padronizaram e criaram, né, uma forma de pensar, sistematizaram a forma de pensar, e é um desafio. A educação no Maranhão é um desafio. Eu vim para cá porque eu gosto de desafio. É uma terra que eu amo muito. São pessoas que eu sou muito grato em conhecer, são pessoas acolhedoras. Espero que a pandemia não faça com que esse acolhimento diminua, porque esse é o charme do Maranhão, é o acolhimento das pessoas. Eu acho interessantíssimo aqui, você conhece a pessoa em 5 minutos e ela já está te chamando para dormir em casa, ela já está te chamando para tomar café, isso é sensacional. Sou muito grato, agradeço aqui a participação com vocês. Pode me chamar outras vezes, viu, Leite? Para a gente discutir outros assuntos. Eu estou à disposição e muito obrigado aí pela oportunidade. Ok. Professora Regilane.
Sim, sim. É isso, eu fiquei muito honrada de conhecer os professores. Estou com saudade dessa nega bem aí, chamada Sheila, minha irmãzinha do coração. Muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas é sempre um prazer a presença dela. Leide, obrigado pelo convite. Né? Enfim, é isso. Passo para a Sheilinha a palavra, viu? Então, Sheila, em pode ficar à relação ao vontade. ensino híbrido, eu acho, assim, no meu ponto de vista, que ele já existe e que vai ser o futuro, sim, da educação, e que ele pode, sim, ser aplicado na educação infantil, desde que no início seja moderado, né, com cautela. E com relação também a nesse momento, o que a gente precisa, de fato, é manter o vínculo, seja pelo WhatsApp, seja pelo YouTube, todas as plataformas que tiverem à nossa disposição, nós devemos manter, sim, o vínculo com a escola, até porque na volta nós precisamos muito da escola, porque nós vamos ter que desenvolver um trabalho escola e família, né? Fora outros profissionais que vão ter que trabalhar conosco também, porque vocês já imaginam o que vai vir para a gente, né? Eu quero agradecer a Leide, tá, pelo convite. Foi minha primeira live também, estou muito ansiosa, gostei muito, e me convida com um pouquinho mais de tempo para ficar bem mais preparada, tá? Quero mandar aqui um beijo para os meus alunos, meus bebês, ó. Amo todos vocês. E logo, logo eu vou contar uma história também para vocês, tá bom? Tchau para todos. Ok. Leide, eu queria só mandar então, pessoal... um alôzinho, Leide. Peraí, Leide. Calma. Só mandar um cheiro. Pode ficar à vontade. Mandar um cheiro especial para quem está ouvindo a gente. Sheila, desliga o teu som aí, por favor, neguinho. Peraí. Ô, Leide, só uma coisa. Eu conversei com a Regilane outro dia sobre o ilustrador do livro dela, o Elan, né? Preciso o contato dele, tá, Regilane? Já concluí minha historinha e eu quero produzir. É isso aí. Tchau. Tchau. Só um alôzinho para Denise, aí de São Paulo, para Natália Borges, para Elivane no Piauí, Evilane também no Piauí, o Jardel Marceno, lá no Mato Grosso, em Sinop, a Kaline, que está lá em Nova Mutum, né? Os colegas de São Luís. Beijo para eles também. Né? Então, os colegas estão espalhados aqui, Brasil afora, que a gente não se vê há muito tempo, Marrala Almeida, está em Roraima, enfim, todo mundo. Um cheirão. Um cheiro virtual. Ok. Um cheiro virtual, né? Então, primeiro, meus queridos colaboradores, né? Gostaria muito de agradecer agradecer a vocês aí, o professor que teve que se ausentar, não é? O professor todo o Alcino, né? Lá de Santa Catarina, e agradecer também em especial, né? O nosso professor aqui, o professor Telmo, né? Que hoje ele está completando o ano, gente, e disponibilizou para nós, tá? Professor, muito obrigada, feliz aniversário. Você foi 10, tá? Disponibilizou aí um momento na sua agenda, em pleno aniversário, para estar conversando com a gente sobre educação, e a gente fica muito agradecida, tá? Ter tido esse espaço aí na sua agenda. Mesmo nesse momento de aniversário. Nosso, né, Leite? Então, a gente agradece muito em nome aí de toda essa educação maravilhosa, né? E, claro, precisa de alguns ajustes, né? Mas a gente vai conseguindo, discutindo, refletindo, fazendo, refletindo, fazendo e refletindo, e assim nesse processo, né? De estar sempre observando e reajustando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Então, eu gostaria muito de agradecer todos vocês, tá? Professora Sheila, que se prontificou em estar participando com a gente, professor Theo, professora Regilane, professor Alcino, tá? Muito obrigada mesmo. E nós vamos registrar aqui a nossa voz, tá? E vamos deixar registrado aí na página aí, depois do canal, tá? Do Facebook, que nós vamos deixar, e vamos também deixar no canal do YouTube, Educadores em Foco, tá? Que é a nossa página lá, onde a gente está também guardando aí esses registros sobre as nossas páginas. Então, vocês que participaram com a gente, tá, gente? Só temos a agradecer. Eu também quero mandar um abraço aqui especial para algumas pessoas, né, que sempre está acompanhando a gente, que é o professor Eduardo, lá do Piauí, de Teresina, Piauí, professor Ivandro. Eu gostaria também, o professor Ivandro, ele reside lá na cidade de Sumé, na Paraíba, o Carloban, de Anápolis, Goiás também, que esteve participando com a gente.
o Roberlândio Queiroz, lá de Apodi, do Rio Grande do Norte, muito obrigada, tá? A Jaçanã Teles, da cidade de Jaçanã, do Rio Grande do Norte, professor Haroldo, lá de Cujubim, de Rondônia também, que está nos acompanhando, sempre participa aqui, que colabora com a gente, o professor Cássio Fernandes, e hoje também agradecer aí a todos vocês, tá? Então, falta 3 minutos, mas eu já deixo aqui o meu carinho para todos vocês que nos acompanharam até aqui. E lembrando que essa live vai estar disponibilizada na nossa página do Facebook, e você pode nos ajudar compartilhando também na sua página do Facebook. E além de ficar na página do Facebook, nós vamos também estar disponibilizando lá no canal do YouTube chamado Educadores em Foco, tá ok? Então, professor, parabéns mais uma vez. E para vocês que nos acompanharam até aqui, só temos a agradecer, gratidão, colaboradores queridos, um abraço para vocês e a gente se encontra por aí muito em breve, tá? Presencialmente. Então é isso, pessoal. Boa noite e até a próxima sexta-feira. Boa noite. Beijo para vocês. Obrigada. Boa noite, Parabéns, Leide. Foi um professor. prazer. Tchau, Só chamar, Leidinha. tá? Tchau.